Hoje, mais uma vez, nós temos conosco nossa companheira querida Helena, que vai nos falar sobre a mulher médium espírita. Vamos acolhê-la com muito carinho. Um bom dia para todos nós. E nesse momento, vamos recorrer a Jesus, aos bons espíritos, que nos abençoe e que nos ajude a ampliar o nosso entendimento para as lições do dia. Nós vamos trazer um pouco do trabalho extraordinário das personalidades femininas, portadoras de mediunidade ostensiva, que ao longo do tempo vem contribuindo para o progresso espiritual da humanidade. A história hoje mostra que a mulher nada fica a dever aos homens no tocante ao exercício da mediunidade. Na antiguidade, elas se tornaram célebres sibilas e videntes. A antiguidade pagã soube reconhecer e cultivar a alma feminina. Ela foi sacerdotisa nos templos védicos, no Egito, na Grécia, na Gália. Elas se tornaram seres quase que divinos, fadas protetoras, gênios do lar. Suas intuições, percepções sutis, adivinhações misteriosas, sua beleza e graça fizeram das raças grega e céltica reconhecidas, mostrando assim a sua grandeza. Por conta da sensibilidade, a mulher constitui médium por excelência, sendo capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os altos ensinos dos espíritos celestes. Mediadora também é a mulher em sua natureza, já que dela provém a vida. E é através da sublime maternidade que ela desenvolve a ternura, a paciência, a sensibilidade, aumentando assim a sua capacidade de amar. É ela que, desde o berço, modela as almas das gerações, regenerando assim a raça humana, que não resiste ao seu amor, aos seus ternos cuidados. A intuição feminina é uma amplitude de sentimentos que crescem sobre as luzes do amor. A mulher é a mais bem dotada das faculdades que são geradas pelo amor. Portanto, como mulher, não podemos esquecer de cultivar os dons espirituais inerentes à nossa personalidade, seja em casa, no trabalho, na casa espírita ou onde quer que estejamos. A intuição que possuímos hoje
deve superar com proveito a mediunidade de amanhã. Mas para isso se faz necessário nos esforçar no aperfeiçoamento das sensibilidades que contornam os nossos corações. Nos dizem os benfeitores de luz que a mente das mulheres, pelo exercício das virtudes, é capaz de transformar todos os problemas em forças de paz, todas as enfermidades em segurança, todas as dificuldades em companhias benfeitoras. Os infortúnios de uma mulher cristã são portas abertas para a libertação. Mas a história humana assinala profunda injustiça praticada pelo homem contra a mulher, sua companheira, no decorrer das civilizações e dos milênios. Em todas as épocas, culturas, povos, a mulher sofreu e ainda sofre dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Em certas sociedades, a mulher ainda é tratada com abusos, violência, desrespeito, humilhação. Basta ligarmos a televisão, abrirmos as páginas dos jornais, navegarmos pela internet para constatarmos isso. Mesmo nos países em que ela é mais valorizada, percebe-se um certo preconceito, camuflado em piadas, salários mais baixos e avaliações em que se consideram mais o corpo que a inteligência da mulher. Mas mesmo assim, ela não se abate. Continua mostrando ao mundo a sua sensibilidade e dedicação sem limites em todas as áreas em que atua. A missão feminina é espinhosa, mas ela consegue transformar esses espinhos em flores. Mas nós estamos vivendo agora tempos novos. As mulheres de hoje se sobressaem como juízas, chefes de Estado, generais e muito mais. Elas dominam o mercado financeiro, a política e nações. Antes, tudo isso era privilégio dos homens. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, num programa de televisão, mais uma profissão exercida por uma mulher. Priscila, de 38 anos, exerce a profissão de coveira. Sinceramente, jamais antes havia passado em minha mente que uma mulher pudesse exercer tal profissão. E essa jovem mulher ainda fala do seu trabalho com muito entusiasmo, demonstrando dedicação, orgulho em executar tão especial tarefa. Ela diz que, além de preparar as covas e enterrar os corpos, ela ainda conforta a família.
levando até eles palavras de conforto e de esperança. Vejam que até nesse tipo de trabalho, a mulher se utiliza de sua sensibilidade, de seu sentimento. Jesus, em sua mensagem de amor e exemplo, e a doutrina espírita, mostram o grande engano que foi o desprezo e a desqualificação da mulher, como se ela fosse um ser inferior ao seu companheiro de jornada evolutiva. Hoje, a verdade restabelece a igualdade de valores entre os sexos. Os direitos da mulher que antes mal existiam nas leis e na fala das personalidades históricas se evidenciam na sua vivência. Ela exerce hoje a liberdade que o homem já possui há muito tempo. Nós temos aprendido, através da codificação kardeciana, que o espírito não tem sexo. Mas por que será que Deus criou o homem e a mulher, o sexo feminino e o sexo masculino? Só Deus pode responder, já que a razão continua encoberta. Em nossa condição evolutiva, nós não podemos ainda entender isso e tantas outras coisas relacionadas às leis divinas. Embora caiba ao sexo feminino o papel mais importante na preservação e continuação da vida em nosso planeta, desenvolve-se ainda contra a mulher, por parte do sexo masculino, uma agressividade desproposital. No exercício da mediunidade, como em outras atividades, não há superioridade masculina. Com relação à mediunidade e ao psiquismo, a mulher sempre esteve na vanguarda. E ao longo dos milênios estabeleceu-se uma situação esdrúxula. A mulher que antes era desprezada pelo homem foi venerada como maga, sendo consultada em todos os momentos por homens vaidosos de suas posições de mando. Muitos deles não tomavam nenhuma decisão antes de consultar a sacerdotisa, a adivinha, a médium. E nós vemos aí que o homem percebia que a mulher tinha uma sensibilidade muito mais aguçada e que no trato com o mundo invisível ela apresentava mais possibilidades de desvendar mistérios, sondar o chamado sobrenatural. Mesmo entre os hebreus, onde a mulher era desprezada e não tomava parte nas funções sacerdotais, houve profetisas, como Maria, irmã de Moisés, Débora e Rolda. Elas estão citadas no Velho Testamento. No Novo Testamento aparecem Ana Maria
e as 4 filhas de Felipe, o evangelista. No mundo ocidental, a desvalorização da mulher atingiu o seu clímax com o catolicismo. A igreja chegou ao cúmulo de pregar que a mulher não possuía alma, ignorando que o Cristo valorizou a mulher em todos os instantes da sua pregação. Mas, analisando um pouco a questão, nós veremos que o homem sempre temeu a mulher, sem se dar conta desse sentimento em relação a ela. Para ele, o sexo feminino era um enigma, já que a mulher tinha o domínio de algo que, podemos dizer assim, lhe causava profunda inveja. Ou seja, ela tinha a percepção além do mundo material. Nos dizem os estudiosos que a Igreja Católica, através de seus sacerdotes, adotou a batina, que tem aparência feminil, querendo com isso conquistar os privilégios de que a mulher desfrutava na época no campo místico e religioso. A igreja conseguiu apagar a imagem e posição da mulher através de anátemas, ou seja, excomunhões, de perseguições e morte. Foi o que se chamou de caça às bruxas, às feiticeiras, que eram queimadas nas fogueiras. Nós temos o exemplo de Joana d'Arc, que viveu entre 1412 e 1433. Filha de lavradores, muito pobres, ela ajudava a mãe cuidando dos carneiros e tecendo lãs. Ela nunca aprendeu a escrever nem a ler. Caridosa, ela cedia a própria cama aos viajantes, velhos e cansados, que paravam à porta de sua casa. A menina pura como o lírio, que nasceu em Domremy, na França, começou então a ouvir vozes essas que lhe falavam ao ouvido e ao coração, dando a ela orientações. Os espíritos, utilizando das faculdades mediúnicas de Joana d'Arc, lhes diziam: é preciso que vás em socorro do Delfim, para que ele recobre o reino através de ti. Delfim era como se chamava o herdeiro do trono da França na época. E ela então respondia: mas como posso? Eu sou pobre, sou jovem, não sei guerrear, não sei cavalgar. Mas, atendendo às vozes da espiritualidade, ela parte sozinha para dirigir as batalhas contra os ingleses, invasores da sua pátria. Numa época de barbárie, onde os soldados eram bandidos cheios de vícios. E ela conseguiu transformá-los em criaturas tementes a Deus. E se fez respeitar até entre os seus adversários. Doutores,
chefes de exércitos, casuístas, foram todos vencidos pela analfabeta de Dom Remy. E vem a pergunta: de onde veio a luz, a sabedoria daquela menina? E quem nos responde é André Luiz. Da verdade e da convicção. Pois mesmo os seus detratores mais ousados não conseguiram acusá-la de impostores. Todas as premonições de Joana d'Arc se realizaram. O levante no cerco de Orleans, a marcha vitoriosa sobre Reims, a sagração do rei Carlos VII. Dos seus guias espirituais, ela dizia: eles estão aqui, embora não possa vê-los. Indiferente à glória, o seu pensamento sempre esteve longe junto aos pais. Mas ela encontrou em João de Luxemburgo o seu Judas, que a vendeu aos ingleses por 10.000 libras de ouro. A guerreira invencível, depois de ter coroado o seu rei e transformado a França numa nação, foi julgada e queimada como feiticeira. E vem outra pergunta: mas por que Deus preferiu salvar a França por intermédio de uma mulher, menina ainda? Leon Denis também nos responde: para comparar a fragilidade do instrumento, no caso ela, com a grandeza do resultado. Para que o homem não mais duvidasse, para que ele visse nessa obra de salvação uma vontade superior, a vontade de Deus, a intervenção do nosso Criador. Outra grande médium católica, Teresa de Jesus, que viveu entre 1515 e 1582. Teresa confundia as vozes dos espíritos com o próprio Deus. E mesmo contra a vontade dela, ela foi objeto de levitação, do fenômeno da levitação. E esse fenômeno ela atribuía ao próprio Deus. Muitas vezes, as suas companheiras de convento seguravam-no no chão, tentando assim evitar a levitação. Mas ela sofreu muito, por conta da ignorância e do radicalismo dos seus padres confessores. O certo é que, no catolicismo, já houve todo tipo de mediunidade, incluindo levitação e êxtase, outro fenômeno mediúnico. Esses fatos ocorridos na vida dos santos católicos enchem os anais das manifestações espíritas. As fogueiras da igreja se apagaram e hoje não se queima mais bruxas como antigamente. A mulher conquistou o seu direito de ir e vir, de votar e ser votada, e de exercer a sua faculdade mediúnica sem opressão.
no transcorrer da história humana, nós temos o conhecimento do trabalho abnegado da mulher médium e espírita, que sacrificando a saúde, o lar, o lazer, muito vem contribuindo para provar à humanidade que o espírito existe e é imortal. São tantas as heroínas que colocaram suas faculdades mediúnicas à mercê das vontades dos encarnados e desencarnados, que se torna difícil nominá-las num livro, imagine numa palestra. Nos dizem os pesquisadores que para isso seria necessário uma enciclopédia e assim mesmo estaria incompleta. É importante também sabermos que muitas médiuns se conservaram no anonimato e suas realizações no campo da mediunidade ficaram desconhecidas. Um exemplo disso são as meninas que colaboraram na codificação da doutrina espírita. Seus dados pessoais nunca foram divulgados. Elas são apenas citadas na revista espírita. Eram elas, as irmãs Boldin, Caroline e Julie. Agora prestem atenção a essa frase. A elas se devem a essência do Livro dos Espíritos, palavras textuais do nobre codificador Allan Kardec. Agradecendo a essas meninas a boa vontade de cooperar com a espiritualidade. A senhora Delane, mãezinha de Gabriel Delane, que viveu na época de Kardec, tornou-se fiel intérprete de muitas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Madame Kardec, Amélie Gabrielle Baudet, a doce esposa, companheira de Allan Kardec. Foi nela que o codificador do Espiritismo encontrou apoio, cooperação, amparo para o desenvolvimento dos seus trabalhos. E depois da morte de Kardec, Amélie deu continuidade ao trabalho dele, deixando-nos assim um grande exemplo de coragem, perseverança, caridade e sabedoria. As irmãs Fox, Catherine, Margaret e Leah, meninas com idade entre 11 e 15 anos, constituíram o ponto de partida do espiritismo aqui nos Estados Unidos. Precisamente na aldeia de Hydesville, na casa da família Fox, ocorreram uma série de fenômenos que chamou a atenção da sociedade da época. Ruídos, pancadas, eram ouvidos primeiramente no quarto dessas meninas, precisamente nas paredes. Elas então passaram a dormir no quarto dos pais. Mas os ruídos deram continuação. Aí então a irmã mais nova começou a bater palmas
e da parede se ouvia o mesmo número de pancadas. A menina então perguntava e a parede respondia com um golpe para dizer sim, com 2 para dizer não. Descobriu-se então que as revelações ruidosas partiam de um espírito chamado Charles Hosman, que foi assassinado e sepultado no porão da casa por antigos proprietários. E foi a partir daí, desses ruídos, que apareceram as primeiras demonstrações públicas de comunicação com os espíritos. Isso ocorreu no maior salão de Rochester, no estado de Nova York, o Corinthia Hall, resultando assim no primeiro núcleo de estudos sobre o fenômeno espírita. Implementou-se assim um sistema de comunicação através de um alfabeto, mediante a convenção de que cada letra correspondia a determinado número de pancadas. Mas só em 1910, os meninos encontraram no porão da casa da família, de onde morava a família Fox, cabelos e ossos do antigo mascate, Charles Hosman, constatando assim o fato de Hydesville. A médium Florence Cook participou de exaustivas pesquisas com o então eminente sábio William Crookes, cooperando com ele durante 3 anos para a materialização do espírito Katie King e outros. Madame Piper e Elizabeth Desperance também tiveram suas faculdades mediúnicas estudadas por cientistas de renome. Victor Hugo, através da mediunidade da senhora Dauphine de Girardin, dialogou com os mortos, tornando-se espírita. Na Espanha, Amália Domingo Soler, chamada com muita justiça de a Grande Senhora do Espiritismo, revelou ao mundo seus dotes mediúnicos na palavra e na escrita, pondo-se incansavelmente na divulgação da doutrina, lutando contra dificuldades de toda a ordem. Mas vamos falar agora um pouco sobre as médiuns brasileiras, começando por Dolores Bacelar. Ela nasceu em 1914 em Pernambuco, mas logo mudou-se para o Rio de Janeiro. Ela é tida como uma das mais importantes figuras no contexto das letras mediúnicas no Brasil. As suas faculdades mediúnicas chegaram a ser comparadas com as do nosso querido Chico Xavier. Ela psicografou diversos romances. Entre os mais conhecidos estão Mansão Renoir, do Espírito Alfredo, e Nas Margens do Eufrates. Poetas como João de Deus, Cassimiro Cunha, Olavo Bilac, Castro Alves, enviaram as suas poesias pelas mãos
de Dolores Bacelar. Ela deixou o corpo em 2006 e todos os direitos autorais de seus livros, ou seja, não dela, dos espíritos, mas psicografados por ela, vão para instituições de caridade que abrigam crianças carentes. Isso a pedido dela. Um padrão de honestidade e honra para a mulher espírita em Minas Gerais e no Brasil. É dessa forma que definem Zilda Gama. Ela foi antecessora de Chico Xavier. E é grande a falange de encarnados e desencarnados que se tornaram espíritas graças aos seus romances mediúnicos. Ela nasceu em 1878. Colaborou com vários jornais de Juiz de Fora, de Ouro Preto, do Rio e de São Paulo. No espaço de 5 anos, Zilda perde os pais e a irmã mais velha. E ela ficou, então, com a responsabilidade de cuidar dos 5 sobrinhos e dos seus 5 irmãos. Entre os seus romances mais lidos estão Redenção, Dor Suprema, Do Calvário ao Infinito, Almas Crucificadas. Os últimos 10 anos de sua vida, ela viveu entre uma cadeira de rodas e a cama. Voltou ao plano espiritual aos 91 anos de idade e dedicou toda a sua vida a serviço de Jesus. Ivone do Amaral Pereira nasceu em 1900, no Rio de Janeiro. Aos 4 anos de idade, Ivone já se comunicava com os espíritos. Chico Xavier a chamava de a heroína silenciosa, referindo-se à sua abnegada faculdade mediúnica. Com vários romances psicografados nas décadas de 50, 70, Ivone celebrizou-se no meio espírita com o livro As Memórias de um Suicida, escrito pelo espírito Camilo Castelo Branco. Essa obra é considerada como um verdadeiro tratado sobre o suicídio na visão espírita. Ela brindou a literatura espírita com 20 livros, destacando-se Dramas da Obsessão, Tragédia de Santa Maria, ditados pelo espírito Bezerra de Menezes. Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numieres, Drama da Bretanha, pelo espírito Charles, seu mentor espiritual. Ela voltou ao mundo espiritual em 1984. Foram 84 anos de apostolado mediúnico, de fidelidade a Jesus e a Maria Santíssima, sua tutora e guardiã. Divaldo Franco já ilustrou alguma de suas palestras com a história de Benedita Fernandes. Ela nasceu em São Paulo, em 1883. Vítima de obsessão, ela perambulava pelas ruas na década de 20, até que um grupo de espíritas a levou a uma reunião de desobsessão. De imediato, ela apresentou melhoras.
e até que se restabeleceu por completo. Ela decidiu, então, dedicar-se à tarefa de auxiliar as criaturas que, como ela, sofriam de obsessão e loucura. Realizou um trabalho pioneiro na região de Araçatuba. Levantou um barraco de madeira, abrigando ali desde crianças órfãs e abandonadas até doentes mentais e obsidiados. Ela possuía diversas faculdades mediúnicas e ela aplicou-as em favor dos doentes e necessitados. Sua fama cresceu e atravessou fronteiras. E ela ficou então conhecida como a Dama da Caridade. Enfrentou toda sorte de dificuldades, mas soube conduzir a sua obra, aproveitando para esclarecer e iluminar mentes ignorantes. Posteriormente, foi construído um sanatório, e esse sanatório leva o nome dela, Benedita Fernandes. E, mais tarde, a prefeitura do local deu o nome da rua onde se encontra esse sanatório destinado a pessoas com transtornos mentais e obsidiados. Esse sanatório leva o nome dela, Benedita Fernandes. Ela voltou ao mundo espiritual em 1947. É importante, agora, ressaltarmos o trabalho da mulher no centro espírita, no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. O número de mulheres que frequentam os centros é bem superior ao número de homens. Nas reuniões de estudo, são elas que mais perguntam, que mais argumentam. E em suas questões, comentários, elas estão sempre nos oferecendo discussões esclarecedoras, demonstrando assim interesses elevados. Um outro detalhe importante, que a mulher não vem só ao centro para aprender e aprimorar-se, mas, sobretudo, ela leva o aprendizado ao esposo e aos filhos. Sabemos do esforço de muitas para trazer até aqui a família. É a mulher espírita, a grande divulgadora da doutrina. E seu trabalho de divulgação não se restringe somente ao lar, mas aonde quer que ela vá, ela carrega consigo a bandeira do Espiritismo. A mulher de hoje, que conhece Jesus, tem facilidade de prosseguir no brilho do Evangelho, ajustando assim os seus sentimentos e enriquecendo seus valores morais, para que, no amanhã, o tesouro da vida encha o celeiro de amor, de modo a amar a Deus em todas as linhas da vida. Meus amigos, o lar é a célula de luz dentro do nosso planeta. E quando bem estruturado, influencia até para limpar a psicosfera da Terra que se encontra em confusão. Vejam só a nossa missão dentro do lar. Procuremos nos educar, nos instruir, sermos amorosos e disciplinados, caridosos e prudentes, para que a vida se manifeste no nosso coração, para que o Cristo nasça em nós como um sol divino. É dever de cada um de nós encarnado
fazer do nosso corpo um instrumento de aprendizado, já que a reencarnação tem como grande objetivo despertar a alma para elevá-la a planos superiores da espiritualidade. Gostaríamos de terminar com o nosso reconhecimento a esses vultos femininos que se destacaram desde os primeiros tempos na defesa dos postulados espíritas, transformando-se em verdadeiras heroínas do Evangelho redivivo, numa época em que a mulher, pelo simples fato de ser mulher, sofria as maiores restrições por parte da sociedade. E há tantas outras que trabalharam e continuam trabalhando no anonimato, sacrificando-se, silenciando as próprias lágrimas para servir entre os homens, contribuindo assim para o progresso espiritual da humanidade. Queremos expressar a nossa gratidão a todas essas irmãs heroínas, anônimas ou conhecidas, repetindo as inesquecíveis palavras de Maria, a nossa Mãe Santíssima. E vamos colocar essas palavras no plural. Aqui estão as servas do Senhor, que se cumpram em nós, segundo a sua palavra. Que Maria, a linda flor de Nazaré, derrame sobre nós, nesse momento, o perfume de sua ternura maternal. Muito obrigada pela atenção.